O problema que a gente vai resolver hoje é o exemplo perfeito do tipo de problema cebola. Aquele que você vai resolvendo em camadas, você vai descobrindo as coisas e de repente você vê a solução. Deixa eu te mostrar como é que funciona isso. Essa questão apareceu no vestibular de medicina de inverno da PUC Paraná 2025. Vamos dar uma olhada, porque é uma questão que a gente vai ter que ir resolvendo por camadas, a gente vai ter que ir entendendo aos poucos quais são as informações e o que a gente consegue fazer com elas. Então, olha só, no primeiro quadrante, a circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 8. Essa é uma circunferência, ele deu a equação da circunferência, então a primeira coisa que a gente vai fazer, quando você tem uma circunferência, você vai ter que trabalhar com ela, você vai ver o centro e o raio dessa circunferência. Você vai calcular o centro e o raio. Quando você tem uma circunferência x menos x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Isso daqui é uma equação de circunferência na forma reduzida, exatamente como está aqui, na forma reduzida. Então daqui eu já consigo perceber que x menos o x do centro, se é x menos 1 ao quadrado, eu vou comparar essas equações, né? X menos 1 ao quadrado mais a equação que ele deu, y menos 5 ao quadrado, igual a 8. Ora, essa é a equação na forma reduzida. Essa é a equação da circunferência que ele deu. Portanto, daqui a gente já pode tirar, por comparação mesmo, que o x do centro vale 1, que o y do centro vale 5 e que o raio ao quadrado é igual a 8. Portanto, a gente pode dizer que o raio mede raiz quadrada de 8. Claro, dá para fatorar o 8, né, tirar alguma coisa de dentro da raiz, mas vamos deixar desse jeito. Então, a gente tem um centro, né, esse centro da circunferência, que tem coordenadas x1 e y5, 1 e 5, e essa circunferência tem um raio de raiz de 8, que é 2, alguma coisa. Muito bem. Sabendo as coordenadas do centro e do raio, a gente vai continuar lendo e ele está dizendo o seguinte, que essa circunferência intersecta, quer dizer, corta, quer dizer que a reta corta a circunferência, né? Esta reta aqui, ele deu a equação da reta, 3y, ou 3x menos y mais 6 igual a 0, e ele deu uma outra reta também, ele diz que essas duas retas cortam a circunferência nos pontos P e Q. Detalhe importante aqui, ó, no primeiro quadrante. Então, os pontos P e Q estão no primeiro quadrante. Se o maior arco PQ determina nessa circunferência um setor circular de Kπ unidades de área, então, vamos com calma, depois a gente vê essa outra parte, o que ele está pedindo ali, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho do que a gente já sabe e o que a gente vai precisar descobrir. Esse desenho é mais ou menos isso, ó. Imagine que você tem, então, a circunferência que foi dada, cujo centro é 1 e 5, e o raio dessa circunferência, eu posso traçar em qualquer direção aqui, por exemplo, né? O raio dessa circunferência, por exemplo, pode ser este daqui, ó, esse raio. Esse raio aqui, esse raio, mede raiz de 8, tudo bem? Agora veja, esta primeira reta, posso chamar aqui, por exemplo, de reta R, tá? Esta primeira reta eu vou chamar aqui de reta R. E a segunda reta, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de reta S, esta reta aqui vai ser a nossa reta S. As duas retas cortam no primeiro quadrante essa circunferência nos pontos P e Q. Então, P e Q tem que ter x positivo e y positivo para estarem no primeiro quadrante. Bom, a gente sabe que uma reta, quando corta uma circunferência, normalmente corta em 2 pontos. Mas um desses 2 pontos vai estar no primeiro quadrante, a gente vai chamar de P. A mesma coisa para o ponto Q. Né? Corta em 2 pontos aqui, a reta S corta em 2 pontos, porém, um desses 2 pontos aqui vai estar no primeiro quadrante, a gente vai chamar de Q. Tudo bem, interseção entre reta e circunferência. É muito importante que você saiba como achar os pontos de interseção entre uma reta e uma circunferência. E a gente sabe, pelas nossas aulas, que interseção em geometria analítica, quer dizer, onde uma coisa encontra a outra, é sempre calculado ou resolvida através de um sistema. É um sistema para achar, por exemplo, o ponto P, tá? Entre a reta R e a circunferência. Esse sistema que a gente vai resolver vai ter a equação da circunferência, que é essa daqui, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual raio ao quadrado, que é 8. Tudo bem, essa aqui é a equação da circunferência. E eu quero fazer a interseção, onde tem pontos em comum da circunferência com a reta vermelha, que é a reta R, que a gente chamou de 3x mais y menos 6, 3x, ou menos y,
mais 6 igual a 0. Se eu resolver esse sistema e achar o valor de x, o valor de y que resolve esse sistema, a gente vai ter esses dois pontos. O ponto P, que vai estar no primeiro quadrante, e o outro ponto de interseção dessa reta com a circunferência, supondo que tenha dois pontos diferentes, tá? Bom, como é que eu resolvo esse sistema? Primeira coisa, eu vou isolar uma das variáveis aqui e vou substituir na outra, tá? Então, eu vou pegar esta equação, a segunda, que é mais fácil de isolar o valor de y, e eu vou isolar o y aqui. Vai ficar menos y igual a menos 3x menos 6. O que eu fiz? Eu peguei o menos y, deixei aqui e joguei todo o resto para o outro lado do igual. Multiplicando por menos 1 vai ficar y igual a 3x mais 6. Bom, agora que eu tenho uma das variáveis isolada, eu vou pegar esta variável e vou substituir na outra equação. Por substituição, nesse caso, é mais fácil. Então, você vai poder escrever a equação da circunferência, só que trocar o y por 3x mais 6, que é o valor dele, né? Então vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais, quem é y? Que eu vou trocar aqui no lugar do y. 3x mais 6. 3x mais 6 ao quadrado igual a 8. Pronto, agora a gente vai resolver uma espécie de uma equação de segundo grau. Vamos ter que desenvolver cada um desses quadrados para achar dois valores para x, depois voltar e achar dois valores para y, achando os dois pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Agora é trabalho braçal. Vamos lá, vamos enfrentar essa parte também. Aqui é uma diferença de dois termos ao quadrado, então é o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 2 vezes x vezes 1, menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. Agora, esse daqui, opa, peraí que eu esqueci do menos 5 aqui, ó. Olha a besteira que eu ia fazer, hein? Então, vamos lá. 3x mais 6 é o valor de y, só que o y está menos 5 dentro do parênteses aqui, ó. Ao quadrado igual a 8. Cuidado para não errar ali, né? Então, esse número que está aqui dentro do parênteses é 3x mais 1, que eu vou ter que desenvolver e elevar ele ao quadrado. Então, vai ficar mais 6 menos 5, ficou mais 1, né? Vai ficar quadrado do primeiro, que é 3x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9x ao quadrado. Mais 1, então mais 6 menos 5, que deu mais 1. Isso daqui vai ficar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3x vezes 1, vai dar 6x, mais o quadrado do segundo, quadrado de 1, que é 1. Agora sim, igual a 8. Então vamos lá. X ao quadrado mais 9x ao quadrado é 10x ao quadrado, mais 6x menos 2x fica mais 4x, mais 1 fica mais 2, passo mais 8 para lá, fica menos 8, 2 menos 8 fica menos 6, igual a 0. Agora, para resolver essa equação de segundo grau, eu vou primeiro dividir tudo por 2 para simplificar, né? Vai ficar 5x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Ok, trabalheira, né? Então vai ficar 5x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Vamos fazer Pitágoras aqui mesmo, porque é 5 aqui o número que está multiplicando x ao quadrado, fica chato de fazer por soma e produto, alguma outra coisa. Então vamos lá, x vai ser igual a menos b, que é menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de b, que é 2 ao quadrado, fica 4, menos com menos dá mais, 4 vezes 5 vezes 3, vai ficar 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Então é mais 60 sobre 2a, que é 2 vezes 5, 10. Então o x vai ser igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, por 10. Portanto, x1 vai ser igual a alguma coisa, o x2 vai ser igual a outra coisa. Vamos lá, x1, menos 2 menos 8 fica menos 10. Menos 10 dividido por 10. E menos 10 sobre 10 dá menos 1. Ótimo, já achamos um valor de x. E o outro valor vai ficar menos 2 mais 8, vai ficar 6. Então, usando mais agora, né? Dividido por 10, que, simplificando, o máximo que dá para fazer é 3 sobre 5. Tá bom, agora que eu tenho um valor de x e outro valor de x, vamos achar o valor de y. Eu vou voltar nesta equação, que é a mais simples, y igual a 3x mais 6. Eu vou dizer que y é igual a 3 vezes menos 1 mais 6. Da onde o y vai ser menos 3 mais 6, que vai ficar 3. Y igual a 3. E aqui o y vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai ficar 3 vezes x. Quem é x? 3 sobre 5, mais 6. Então aqui é 9 quintos mais 6, que vai ter que tirar o mínimo, né? O mínimo aqui é 5, aqui vai dar 9, mais 5 dividido por 1, que é o denominador do 6. 5 por 1 dá 5, vezes 6 vai dar 30. Portanto, vai ficar 39 sobre 5. Olha que coisa chata esse aqui, ó. 39 sobre 5. Este ponto é o ponto que tem x igual a menos 1, y igual a 3. Então é um ponto menos 1 e 3. Este ponto aqui é o ponto que tem x igual a 3 quintos e y igual a 39 sobre 5.
Qual dos dois está no primeiro quadrante, a gente pode chamar de ponto P, porque é justamente a interseção, né? Aquele ponto P, ele disse, no primeiro quadrante, a circunferência intersecta a reta R e a reta S nos pontos P e Q. Então vamos lá, esse daqui tem x negativo está no segundo quadrante, quando o y é positivo, né? Então esse daqui está no segundo quadrante, portanto não nos interessa. Esse ponto aqui, ó, é o ponto menos 1 e 3. Mas o ponto P, esse daqui, está no primeiro quadrante, porque os valores são x positivo e y positivo também, e aí ele está no primeiro quadrante, portanto esse é o ponto P. O ponto P, portanto, tem coordenadas 3 sobre 5, 3 quintos, e 39 sobre 5. Para que fazer tudo quebradinho desse jeito, né? Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar este ponto de baixo e o ponto Q, que são os outros dois pontos da interseção da outra reta com a circunferência. Tudo que a gente fez para essa reta, agora a gente vai precisar fazer para a reta S, para essa outra reta que está aqui embaixo. Por isso, eu vou apagar essa parte de baixo aqui, que a gente usou para achar a reta R, né, a interseção da reta R com a circunferência, e a gente vai fazer a mesma coisa de novo para achar esses pontos, esse da esquerda e o ponto Q, para depois a gente poder fazer o resto da questão, tá bom? Vou apagar essa parte, fique aí, a gente já vai continuar sem essa parte de baixo aqui para poder resolver. Pronto, apagado. Agora o nosso objetivo é descobrir a interseção entre a circunferência e esta reta aqui de baixo, que é a reta S, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos fazer um pouquinho mais direto essa daqui. Vai ficar a equação da circunferência, que é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 8. E essa equação aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Sim, a equação da reta S. Só que eu já vou isolar o x, ó. X, eu vou deixar aqui e eu vou passar todo o resto para o outro lado. X é igual a 2y menos 7. Então vamos lá, vai ficar x, quem é x? 2y menos 7 ao quadrado. Olha de novo, menos 1, não pode esquecer do menos 1 aqui, ó. Quem é x? 2y menos 7, menos 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 8. Olha o cuidado que você tem que ter nessa questão, né? Então aqui você vai ter 2y menos 8 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, que é igual a 8. Agora sim, vamos desenvolver. 2y ao quadrado é o quadrado do 2, que é 4y ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2 dá 4 vezes 8, 32y, mais o quadrado do segundo, que é 64. Mais, aqui é y menos 5 ao quadrado, é o quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 10y, mais o quadrado do segundo, que é mais 25, igual a 8. Muito bem, 4y ao quadrado mais y ao quadrado vai ficar 5y ao quadrado, menos 32 menos 10 vai ficar menos 42y. Mais 64 mais 25 vai dar mais 89, menos 1 vai ficar mais 81, igual a 0. Então a gente tem uma equação que é 5y ao quadrado menos 42y mais 81 igual a 0, e a gente vai ter que fazer Pitágoras, vai ter que fazer Bhaskara nessa equação do segundo grau. Y, que é igual a menos b é 42, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 42 vezes 42, 42 ao quadrado, é 1764, menos 4 vezes 5, que dá 20 vezes 81, menos 4ac, né? 4 vezes 5, 20 vezes 81, vai dar 1620, dividido por 2a, 2 vezes 5, que é 10. Então, olha o tamanho das contas aqui. 42, mais ou menos, raiz quadrada de 1764 menos 1620 dá 144. Opa, pelo menos deu uma raiz inteira, sobre 10. Isso é 42, mais ou menos, raiz quadrada de 144 é 12, dividido por 10. Então eu vou ter um y e outro y, y1 e y2. A gente vai ter 42 mais 12 vai dar 54. 54 sobre 10, que não dá para dividir, porque vai dar 5,4, com vírgula aqui só vai atrapalhar, mas a gente pode dividir por 2, vai ficar 27 em cima e embaixo, por 2 dá 27, por 2 dá 5. Tudo bem, y igual a 27 sobre 5, é o primeiro y. O segundo vai ficar 42 menos 12, que é 30 sobre 10. E esse deu inteiro, deu 3. Muito bem, agora a gente precisa achar os valores de x. Quem é x? Está aqui, ó. X é igual a 2y menos 7. Então o x vai ser 2 vezes y menos 7, 2 vezes 27 sobre 5 menos 7. Que vai dar
aqui tudo por 5, né? Vai ficar 2 vezes 27 dá 54, menos 5 dividido por 1 vezes 7 vai dar 35. Portanto, esse valor de x vai ser 54 menos 35, isso aqui vai dar 19 sobre 5. Tá, 19 sobre 5 é o valor de x para y igual a 27 sobre 5. E esse aqui vai ficar x igual, vou voltar na mesma equação, 2 vezes y menos 7. 2 vezes 3 menos 7, que vai dar 6 menos 7, que é menos 1. Tá legal. O primeiro ponto é x igual a 19 sobre 5, 19 sobre 5, e o y é 27 sobre 5. O segundo ponto é menos 1, que é o x, e o y vale 3. Esse daqui está no segundo quadrante, e esse daqui tem, porque é x negativo e y positivo, e esse aqui tem x e y maiores do que zero, portanto você tem esse no primeiro quadrante. Portanto, qual dos dois é o valor de Q, que é esse ponto que a gente está buscando, que tem que estar no primeiro quadrante? Só pode ser esse, que é 19 sobre 5 e 27 sobre 5. Então também deu um valor quebradinho aqui, assim como o P, né? E este ponto aqui, ó, que está no segundo quadrante, é o menos 1 e o 3. X igual a menos 1, y igual a 3. Agora, eu quero que você perceba que, aos poucos, claro, com muito cálculo, com muita trabalheira, né? A gente percebeu alguma coisa aqui que a gente não tinha como perceber antes. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Olha só o que você tem que pode te parecer estranho. Você tem essa circunferência, as duas retas, e elas cortam nos pontos P e Q, esses pontos aqui, e este ponto que está aqui, ó, é o menos 1 e 3. Esse outro ponto da outra reta é o menos 1 e 3. O que você percebe que aconteceu aqui, que a gente percebeu? Que esta reta e essa, na verdade, ela não corta, essas duas retas elas não cortam a circunferência em dois pontos diferentes. Este ponto que está aqui, ó, é menos 1 e 3, é o mesmo ponto de interseção da outra reta. Isso a gente não tinha como saber antes, mas agora a gente já sabe, e de repente isso pode ser importante para a gente poder resolver o exercício. Então eu vou refazer essa figura, a gente vai voltar, né, refazendo essa figura da maneira correta, com os dois pontos juntos, e aí a gente vai ler o resto para ver se a gente entende qual é a pergunta que ele está fazendo lá, tá bom? Vamos lá, vou apagar tudo e vou refazer a figura da maneira correta. Então agora sim a gente tem uma figura mais representativa do problema. Olha só, tem a reta R, que corta nesses dois pontos, que a gente acabou de calcular quais são as coordenadas dos pontos. A reta S, que corta nestes dois pontos, só que as duas cortam a circunferência nesse ponto menos 1 e 3, que é comum, as duas retas e a circunferência também. Agora veja o que ele está dizendo. O maior arco PQ determina o maior arco PQ, determina nessa circunferência um setor circular de K vezes π unidades de área. Então, a gente tem dois arcos PQ, um arco PQ menor, que é esse trecho da circunferência, aliás, aqui eu esqueci de colocar que esse é o ponto Q, né? Esse é o ponto Q. Então, esse arco PQ determina, é o menor arco deles, e determina nessa circunferência um arco pequeno, né? Que é o menor arco PQ. Agora, o maior arco PQ vai ser esse que está aqui do outro lado. Ó. Então, indo pelo outro sentido, você vai ter um arco PQ grandão. E ele fala de um setor circular desse maior arco PQ, que está desse lado. O setor circular que ele cita é isso daqui. Ó. Quando você liga o centro da circunferência ao ponto P e liga o centro ao ponto Q, você vai ter este arco maior determinando um setor circular. Isso daqui, ó, essa fatia zona de pizza é um setor circular. Esse é o setor circular que tem uma determinada área e essa área é representada por K vezes π. E ele quer saber quanto é que vale K. Se é 2π, se é 3π, 4π, 6π ou 8π. Certo? Bom, para poder chegar nessa área, eu preciso determinar o ângulo que esse setor circular tem. Mas esse ângulo aqui é mais chato de determinar. Vamos primeiro achar esse ângulo alfa menor aqui, entre P e Q. Vamos achar o ângulo entre esse raio, que a gente já sabe que esse raio aqui vale raiz de 8, né? Então vou até deixar escrito aqui que o raio vale raiz de 8. Esse raio aqui que vale raiz de 8 e esse raio, eles formam do lado menor um ângulozinho alfa. Se eu achar que esse alfa aqui, por exemplo, vale 60 graus, quanto é que vai valer o maior arco? O total desse arco com o que está do outro lado vai dar 360 graus, né? Vai dar uma volta completa. Então é só fazer 360 menos o valor que eu achar para alfa, e aí a gente vai ter o outro lado. Para poder achar o ângulo entre duas retas,
eu sei como é que faz. É só você achar, é só você usar a fórmula da geometria analítica que dá o ângulo entre duas retas. Mas para poder usar essa fórmula, que a gente já vai ver, para poder usar o ângulo entre duas retas, eu preciso saber o m desta reta aqui, que eu vou chamar de M1, que é o coeficiente angular dessa reta, e eu vou precisar achar também o M2, que é o coeficiente angular desta reta aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, veja, a gente vai aos pouquinhos descobrindo o que tem que fazer, né? Então, eu preciso achar o M1, o coeficiente angular da reta que passa por P e por Q. O M1 é o coeficiente angular da reta que passa por P, que é 3/5, e 39 sobre 5, e C, que está aqui embaixo, o centro, que é 1 e 5. Então vamos lá. O que eu preciso é achar o coeficiente angular da reta que passa por C e P, e para achar esse coeficiente angular aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, o coeficiente angular, é a diferença dos valores de y2 menos y1, dividido pela diferença dos valores de x2 menos x1. Então eu tenho x1, x2, ou x1, y1, x2, y2 aqui, tá? Para os dois pontos. Vamos ver quanto é que vai dar esse valor de M1, então. O M da primeira, dessa reta aqui que passa por P e C, vai ser y do segundo ponto, que é 5, menos o y do primeiro ponto, que é 39 sobre 5, dividido por x2 menos x1, x do segundo ponto, que é 1, menos o x do primeiro ponto, que é 3 sobre 5. Então aqui a gente vai tirar o mínimo, em cima e embaixo. Aqui vai ficar 5, o mínimo de cima, né? 5 dividido por 1 vezes 5 vai dar 25, menos 39 dividido por 5. E aqui o mínimo embaixo vai ficar 5 menos 3 sobre 5. Sobre 5, 1 sobre 5 eu já posso simplificar, porque ele vai passar multiplicando invertido mesmo, né? Aqui vai ficar 25 menos 39, dá menos 14 em cima, e embaixo fica 5 menos 3, que é 2. Menos 14 dividido por 2 vai dar menos 7. E menos 7, então, é o coeficiente angular da primeira reta, dessa reta CP. Esse M1 aqui a gente acabou de descobrir, o M1, tá? Agora vamos descobrir o M2, o M da segunda reta, aquele que eu quero achar o ângulo entre elas, né? Então vai ficar entre C e Q. Entre C e Q, o M2 vai ser entre o ponto Q, que é 19 sobre 5, e 27 sobre 5, e o ponto C, o centro da circunferência, que é 1 e 5, que a gente já tinha descoberto lá no começo do problema. O M2 vai ser, então, vamos lá, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, fica 5 menos 27 sobre 5, dividido por 1, que é o x do segundo ponto, menos 19 sobre 5, que é o x do primeiro ponto. Bom, tiro mínimo, mesma coisa, aqui vai ficar 25 menos 27 dividido por 5, e aqui vai ficar 5, 5 menos 19. 25 menos 27 vai dar menos 2 sobre 5, dividido por menos 14 sobre 5. Ora, o 5 corta com 5, o menos com menos vira mais, e 2 sobre 14, simplificado por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 7. Tudo bem, a gente pode usar agora a fórmula do ângulo entre duas retas, mas aqui a gente nem precisa. Porque se você olhar para um coeficiente angular e para o outro coeficiente angular, uma coisa deve saltar a tua vista nesse problema. Menos 7 e mais 1/7 são dois números que multiplicados dão menos 1, não dão? Então, se eu olhar aqui, ó, o M1 multiplicado por M2, só olhando para eles aqui eu já percebi isso, olha só. M1, que é menos 7, multiplicado pelo M2, que dá mais 1/7, vai cortar o 7 com 7 e vai ficar menos 1. E quando M1, quando dois coeficientes angulares multiplicados dão menos 1, a gente sabe que a gente tem retas perpendiculares. Essa é a condição para que duas retas sejam perpendiculares. O M, o coeficiente angular de uma reta multiplicado pelo coeficiente angular da outra reta, dá menos 1. Então, a gente sabe que esta reta aqui e esta reta aqui são, na verdade, perpendiculares. O ângulo entre essas duas é de 90 graus. E quando o ângulo entre duas retas é de 90 graus assim, ó, a gente já pode dizer que do outro lado você vai ter 360 menos 90. Então você percebe, olhando para esses dois coeficientes, que um é o inverso do outro com sinal trocado. Quando você perceber isso, praticamente o problema já está muito próximo de ser resolvido. O que ele quer? Ele quer a área deste setor circular. Como é que a gente faz a área de um setor circular?
A área de um setor circular vai ser πr², que é a área da circunferência inteira, multiplicado pelo número de graus aqui, vamos dizer n graus, né? O número de graus do setor circular que eu quero, dividido por 360. Por quê? Porque você está fazendo uma fração da circunferência. Essa fração é quantos graus tem aquele setor circular dividido por 360. Então, perceba o seguinte, se aqui tem 90, deste outro lado aqui, para fechar 360 graus, esse ângulo alfa é 90 graus, 90. Para o outro lado vai ficar 360 menos 90 vai dar 270 graus. 270 graus para esse lado aqui. Então, o que a gente quer, na verdade? Eu tenho uma circunferência, vamos só enxergar bem direitinho o que a gente quer. Eu tenho uma circunferência, essa circunferência, se a gente dividisse em 4 partes iguais, olha só o que ele quer. Ele quer a área de 3 destas 4 partes. Então, eu posso fazer aqui π vezes o raio, que é a raiz de 8 ao quadrado, vezes 270 graus, que é o que tem aqui para fora, dividido por 360. Ou a mesma coisa, que π vezes raiz de 8 ao quadrado, que é 8, vezes, se eu simplificar aqui por 90 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 4. Olha o que é esse 3/4 aqui, ó. É justamente se eu dividisse a circunferência em 4 partes iguais, eu estou calculando 3 destas 4 partes. E π vezes 8 é a área da circunferência, πr². Então a área que ele pediu, que é a área deste setor circular, desses 270 graus aqui, determinados pelo maior arco PQ, que é um setor circular determinado por esse maior arco PQ, é igual a 8 vezes 3 dá 24, π, dividido por 4. E 24π dividido por 4 é 6π. 6π é justamente esse k vezes π que ele pediu. Então este k, que é o número que está multiplicando π, o k vai valer 6. Olha só o que ele perguntou ali. Quanto vale o k? K vale 6. É o número que está multiplicando π na área desse setor circular que ele pediu. Gente, percebeu que a gente foi, primeiro, fazendo o problema aos poucos. O que a gente tinha de informação, a gente foi usando. E a gente foi descobrindo mais coisas. Aí a gente descobria mais alguma coisinha, calculava outra coisa que a gente conseguia fazer e ia resolvendo o problema por camadas, por etapas. Até chegar num ponto em que isso daqui foi o que realmente resolveu o problema. Perceber que um coeficiente angular e outro coeficiente angular, eles eram de duas retas perpendiculares. Agora sim a gente conseguiu achar a área de um pedaço dessa circunferência que era de 270 graus. Então esse ângulo aqui de 270, e aí a gente conseguiu calcular a área que ele pediu, né? Então é um problema assim que a gente vai resolvendo aos poucos. Agora, PUC, por favor, não dá tempo de fazer um teste como esse tão trabalhoso para um vestibular que tem várias questões trabalhosas como essa, e aí os candidatos simplesmente eles não têm tempo de fazer, né, todas as questões e tão trabalhosas assim. Então eu não concordo, particularmente eu discordo muito de questões trabalhosas como essa num vestibular de medicina, que nem sempre é aquilo que o estudante mais estuda é a matemática. Além de ser uma questão difícil, é uma questão muito trabalhosa. Isso atrapalha muitos candidatos. Aquele que simplesmente desiste dessa questão e faz outras 5 ou 6 questões de outras matérias, ou mesmo da matemática, acaba ganhando muito mais pontos do que aquele que sabe fazer isso daqui e fica insistindo em fazer essa questão. Então, PUC, não deixe as questões tão trabalhosas assim, cheias de frações, cheias de contas, né? Não concordo com esse tipo de questão para medicina, mas tudo bem, é o que a gente tem que enfrentar e o que a gente aprendeu bastante nessa questão. Várias coisas, além dos aspectos de teoria que a gente viu nessa questão, uma das coisas que a gente percebeu não sabe onde você vai chegar no problema, vá fazendo o que você sabe, vá descascando o problema, esses problemas que eu chamo de problema tipo cebola, que você vai descascando e vai percebendo o que tem lá dentro, e aí sim você vai chegar numa resposta, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns, é assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.